Como eu falei na aula passada, ao resolvermos uma equação diferencial, o que nós estamos querendo saber é qual é a função que satisfaz a relação existente na equação diferencial. Ou seja, a solução de uma equação diferencial é uma ou mais funções. Então vamos falar um pouco sobre solução de uma EDO. Qualquer função φ definida em um intervalo i e possuindo ao menos n derivadas contínuas em i, que quando substituídas em uma equação diferencial ordinária de ordem n reduz a uma identidade, é dita ser uma solução da equação no intervalo i. Este intervalo nós chamamos de intervalo de definição, intervalo de existência, intervalo de validade ou domínio da solução. Então, basicamente, o que esta afirmação está colocando é o seguinte: ao resolver uma equação diferencial, queremos encontrar uma determinada função de cada aqui por φ, definida num determinado intervalo, e que possui n derivadas contínuas nesse intervalo. Se nós substituirmos esta função na equação diferencial e obtermos uma identidade, ou seja, o lado esquerdo ficar igual ao lado direito da equação, então dizemos que a função φ é uma solução da equação nesse intervalo. Para ilustrar um pouco esta afirmação, vamos considerar a seguinte equação diferencial: x, y' mais y igual a zero. Y igual a 1 sobre x, ela é solução desta equação diferencial. Como é que eu vou saber disso? Veja que nesta equação eu tenho a função y, que é 1 sobre x, e tenho a derivada de ordem 1 desta função. Então, se eu substituir aqui y por 1 sobre x e y' por esta derivada, o resultado do lado esquerdo certamente será igual a zero, já que o lado direito é zero, por isso a ideia de que a equação se reduz a uma identidade. Agora vamos analisar a questão do intervalo de definição. O gráfico desta função y igual a 1 sobre x é este aqui. Veja que ele tem este comportamento para x maior do que zero e este comportamento para x menor do que zero. Eu não posso afirmar que esta função definida no conjunto dos reais é a solução da equação diferencial, pois em x igual a zero, a função está indefinida. O que acontece aqui é que esse gráfico não toca o eixo do y. O domínio desta função são os reais menos o zero. Tá? Então, como é que eu faço para definir o intervalo de validade desta solução y igual a 1 sobre x? Bom, qualquer intervalo que não contenha o valor zero pode ser considerado um intervalo de validade desta solução. Por exemplo, o intervalo 0 infinito é um intervalo de validade ou domínio desta solução da equação diferencial. Poderia pegar também subintervalos, por exemplo, o intervalo menos 5 menos 3 também seria um intervalo de validade, que estaria aqui do lado esquerdo da origem. No entanto, geralmente a gente considera como intervalo aquele mais extenso possível. Então veja que eu posso estender o intervalo à direita, no entanto, eu tenho que excluir o zero para que ele seja um intervalo de domínio da solução. Certo? Então, esta é a ideia. As soluções elas podem ser explícitas ou implícitas. Quando a variável dependente é expressa somente em termos da variável independente e constantes, nós temos uma solução explícita.
Exemplo, y igual a x a 4 sobre 16. Veja que do lado esquerdo tem a função y, que é a variável dependente, e do lado direito o termo x, que é a variável independente, e a constante 1 sobre 16. Y igual a x exponencial de x, lado esquerdo somente a variável independente, lado direito somente termos contendo x, a mesma coisa com y igual a 1 sobre x. Então essas são soluções explícitas. Eu estou dizendo que a função y igual a x a 4 sobre 16 é a solução, por exemplo, de uma equação diferencial. A solução implícita ela é expressa como uma relação do tipo, por exemplo, g de xy igual a zero, onde x seria uma variável independente e y a variável que depende de x, na condição de que exista pelo menos uma função φ que satisfaça tanto a relação como a equação diferencial no dado intervalo i. Vamos ver aqui a cara de uma solução implícita. Então, esta expressão seria uma suposta solução de uma equação diferencial. Veja que eu não tenho como isolar y do lado direito e x do lado esquerdo. O que eu tenho aqui é uma relação entre y e x, ou seja, uma relação entre as variáveis dependente e independente. Então, nesse caso, eu não tenho a função y expressa de maneira explícita. Tá? O que eu tenho aqui é uma relação entre y e x. Novamente, eu tenho aqui uma relação que envolve as variáveis dependentes e independente, de tal forma que esta relação aqui ela tem que ser igual a zero.